A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Esse é o dia 47 da nossa leitura anual. Amados, estamos aí já praticamente na metade do livro de Números, né? E hoje a nossa porção diária vai do capítulo 14 até o capítulo de número 15, amém? Então, se você ainda não leu, separa um tempinho, leia essa porção, né? E depois você pode acompanhar aqui o nosso devocional. O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 14 e o verso de número 8, amém? Então, em Números 14, 8 diz assim: Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Amém? Amados, nós terminamos a porção de ontem, no capítulo 13, com o início da preparação dos espias, né? Seria um espia por tribo de Israel, no caso seriam 12 espias, e com já Moisés enviando esses 12 homens até a terra de Canaã, para eles verem como seria a terra, né? Como Deus iria mostrar para eles as bênçãos, as benevolências ali da terra de Canaã. E o relatório que eles trouxeram é que realmente a terra era muito boa, era muito próspera, que a terra produzia fruto por si só, sem haver necessidade de se plantar, de forçar a agricultura, de uma forma que todas as promessas que Deus tinha feito de acordo com a lei iriam acontecer, né? Eles iriam conseguir plantar durante 6 anos e no 7º ano iria conseguir dar o descanso que a terra precisava, porque a terra era abençoada, né? Agora, amados, depois que eles trazem esse relatório, trazem amostras dos frutos da terra, trazem ali uma prova viva, né, das bênçãos que Deus tinha determinado, eles deveriam também trazer um relatório. Então, quando o povo vê o fruto, o povo fica entusiasmado. Porém, dos 12 espias que voltaram da terra, 10 deles começaram a murmurar demais contra a terra. E eles começaram a dizer que a terra realmente era boa, porém, os Anáquis, né, os filhos de Anáquis, os gigantes que existiam na terra eram muito grandes e que Israel era como pequenos gafanhotos diante daqueles homens gigantescos. E eles disseram mais: além dos homens serem muito grandes, as muralhas das cidades são enormes, eles têm grandes exércitos, é um povo perigoso, é um povo agressivo e nós não iremos conseguir possuir essa terra. Uma coisa interessante nós observarmos é que parece que esse povo, eles viam milagres todos os dias, mas pareciam não conhecer o Deus que eles serviam, né? Todos os dias eles viam a providência de Deus, eles já tinham visto como Deus livrou eles da nação mais poderosa da época, que era o Egito. E mesmo assim, eles pareciam não crer que Deus poderia dar para eles a vitória. Haveria uma semente de incredulidade no coração dessas pessoas, ao ponto de impedir eles de entenderem que nenhuma das guerras que eles venceram foram eles que conquistaram. E sim, era Deus que sempre estava pela sua misericórdia, gerando para eles escape e providência. E agora, novamente, é um povo obstinado de coração. O que vai acontecer então é que o texto diz no capítulo 14, verso 2, que todos os filhos de Israel começaram a murmurar, começaram a reclamar da terra, começaram a apresentar problemas e começaram a dizer: quem dera se os nossos cadáveres tivessem morrido no Egito. Lembra que alguns dias atrás eles estavam reclamando de não terem carne para comer, né? Agora eles estão reclamando porque a terra tem inimigos, porque eles teriam que lutar para poder conquistar a terra que Deus tinha prometido. Deus tinha conduzido eles até ali, guardado eles no deserto. Deus deu leis de formas que eles conseguiam viver organizadamente
Imagina, peregrinos no deserto, sem lei, sem regra. Essa é uma bagunça. E Deus fez tudo isso por eles. Mas parece que não era o bastante. Deus provia o alimento diário e eles não tinham força para poder lutar. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas da nossa congregação, da nossa comunidade, é que um povo que tem a mentalidade de escravo dificilmente vai usufruir dos benefícios de uma condição de um homem livre. Esse povo, eles ainda estavam com o coração lá no Egito. Eles não entendiam que lá no Egito eles eram escravos e que agora eles estavam livres. Que lá no Egito ninguém lutava por eles e que agora Deus estava lutando por eles. Então, no meio de todo o povo reclamando dos 10 espias e de todo Israel, se levantou 2 homens. Dentre os 12, são os 2 que serão destaque. E eles são Josué e Calebe. E a palavra de Josué é essa que nós vimos aqui. Ele diz, olha, se o Senhor se agradar de nós, com certeza Ele nos dará essa terra que manda leite e mel. Você reparou que Ele em nenhum momento vai dizer que eles conquistarão? É Deus quem dá. Israel só precisava crer em Deus. Israel só precisava agradar a Deus, certo? Tem horas, amados, que nós precisamos apenas fazer o que Deus quer, para que Ele possa trabalhar por nós. Mas muitas das vezes o nosso coração, que ainda não se libertou da escravidão, do pecado do mundo, prefere questionar a Deus, prefere voltar para o mundo. Quantas pessoas, quando estão perto da bênção, perto de conquistar a vitória, começam a querer voltar para trás? Era melhor quando eu estava lá no mundo, era melhor quando eu bebia, era melhor quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. E aí eles voltam para trás. Era como esse povo. E aí Josué não somente fala, olha, nós só temos que agradar a Deus. Ele diz algo a mais. Ele diz lá no verso 9, então somente não sejamos rebeldes. Então, amados, se tem uma coisa que Deus não quer, é um povo que desagrada a Ele e um povo rebelde. Lá na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que esse povo não conseguia nunca agradar a Deus? Eles estavam sempre em pé de guerra, porque eles não acreditavam em Deus. Eles não acreditavam nas providências de Deus, eles não acreditavam nos cuidados de Deus. Então tudo que eles faziam para Deus não era por fé. É por isso que Deus não se agradava deles. E a mesma coisa acontece com a gente hoje. Tem pessoas que trabalham para o reino, pessoas que são exaustivas na obra de Deus, mas tudo que fazem é sem fé, sem alegria, sem motivação, o que não gera em Deus um agrado. E aí, quando Deus não é agradado, essas pessoas elas não conseguem ver que Deus é um Deus do impossível. E aí elas começam a murmurar no tempo da dificuldade. Murmuram ao ponto deles quererem voltar para trás. E aí é onde nós entramos em rebelião. E aqui eu quero abrir um parênteses, provavelmente nós vamos comentar isso no livro de 1 Samuel. A rebelião é pior que o pecado de feitiçaria. Então aqui Deus está nos dando um alerta, nós temos que tomar um cuidado para não reclamarmos demais daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Às vezes é a providência, é a bênção e nós estamos questionando o cuidado dele. Qual foi o resultado desse povo? Se você acompanhar a leitura toda do texto, eu espero que você faça isso. Você vai descobrir que Deus então se revolta com eles mais uma vez, Deus fica irado com eles, Deus não quer mais estar com eles novamente, e Moisés ali intercede por eles. O que dá a entender quando nós lemos esse capítulo é que não se faziam muitos anos que eles estavam no deserto. Não sei, talvez, provavelmente 2, 5, porque nós terminamos Levítico e entramos aqui no 2º ano. Então provavelmente eles estavam entre 2 e 5 anos no deserto. E agora eles já estão na porta da terra. Mas aí, como Deus está virado com eles, Deus diz, esse povo não vai entrar. Os que viram a minha glória, os que viram os meus milagres, não irão entrar na terra. E Deus faz um castigo com eles de acordo com o tempo em que os espias ficaram na terra. Eles ficaram 40 dias com seu coração sendo provado para ver o que eles diriam para o povo. E os 10 espias disseram coisas negativas, apenas 2 disseram coisas positivas. Então Deus diz, segundo o número dos dias que eles foram espias em Canaã, será o número dos dias que os filhos de Israel ficarão no deserto, até que todos os pais que saíram do Egito morram.
e então entrarão seus filhos na terra de Canaã. Então, amados, o castigo de Deus foi de acordo com o tempo em que os líderes foram provados. Então, às vezes, Deus está provando a gente, Deus está provando o nosso coração. E é nessa hora que nós precisamos nos mostrar firmes, fortes e corajosos. Amém? Que o seu coração não seja como o dos 10 espias. O seu coração seja como o de Josué e como o de Caleb. Corações que se agradam de Deus, corações dispostos a servirem a Deus e a estimularem pessoas a permanecerem lutando pela promessa de Deus. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Amém? Feche seus olhos. Se você está pensando em voltar para trás, se você está pensando em abandonar o Evangelho, em abandonar a Cristo, quero orar especialmente por você. Não volte. Não vale a pena voltar para o Egito, não. Amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti nessa manhã e Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem operado e tem realizado. Senhor, sabemos que existem momentos em que os nossos corações e a nossa fé serão provados. Senhor, existem momentos que o Senhor vai esperar, ó Pai, um posicionamento de nós, da nossa parte. E são nesses momentos que o nosso coração precisa estar firme. Talvez foram momentos como esse, como do Monte Sinai, em que Josué se manteve ao lado de Moisés, que fez dele um homem escolhido por Deus para suceder ali a liderança de Moisés. A maioria daquelas pessoas, Senhor, ó Pai, desejaram voltar para o Egito. Eles estavam livres, mas o coração deles ainda era escravo do pecado e dos deuses que não eram deuses. Quantas vezes, Senhor, o Senhor já nos libertou, já nos tirou do mundo, mas nós ainda nos colocamos debaixo do jugo do pecado, nos colocamos debaixo do jugo das mãos, das garras de Satanás. Quantas vezes o Senhor deseja nos dar promessas grandiosas, nós estamos à porta da promessa e não entramos para dentro, por causa da nossa falta de fé e por causa da nossa rebelião. Senhor, ó Pai, nos dê corações obedientes, corações que Te agradem, corações que Te louvem, para que o Senhor possa nos abençoar. Seja conosco, ó Pai, nesse dia, seja conosco hoje, para que o Seu nome venha a ser louvado. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o seu like aí no vídeo, compartilha com alguém para que você possa abençoar a vida de alguém. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, ativa o sino e todas as manhãs você vai ter um devocional e você vai poder acompanhar a gente na jornada na leitura da Bíblia Sagrada. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Deus e uma ótima sexta-feira para você. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus.